preço médio é um indicador que vai contar para você o quanto o seu time, o quanto você é capaz de vender as peças de maior valor agregado na sua loja. Isso é uma das informações muito importantes que o preço médio conta a respeito do seu negócio. A gente acabou de fechar o mês de maio, então eu vou pedir para que você abra os resultados do seu negócio e entenda qual é o preço médio da sua loja, o geral. Como você faz essa conta? Você pega o faturamento geral da loja e divide pelo número de peças vendidas, tá? É assim que você vai chegar nesse valor. Então, por exemplo, Gabi, eu cheguei aqui no preço médio de R$ 95, R$ 100, R$ 80. Esse é o preço médio, é quanto no geral as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu produto. Claro que toda loja tem um produto mais barato, de R$ 39, R$ 49, até um produto agregado, até um produto mais caro, dependendo do segmento. Se você trabalha com acessórios, às vezes você vai ter bastante produtos que são até mais baratos. Depende, sempre do segmento e do público que a gente atende. Mas isso é a média. E agora que você tem a média do seu negócio, a gente vai descobrir qual é o vendedor que consegue fazer a venda dos produtos mais caros e o vendedor que faz a venda dos produtos mais baratos. Você vai fazer o mesmo raciocínio, a mesma conta, mas agora direcionado a esse vendedor. Então, você vai encontrar vendedores com preço médio de... se o da loja é R$ 90, você vai encontrar vendedores com preço médio de R$ 100, R$ 102, R$ 103, do mesmo jeito que você vai encontrar vendedores com preço médio de R$ 80, R$ 81. Qual que é a diferença entre esses dois vendedores? Significa apenas que um vendedor vende produto mais caro e outro só vende produto mais barato? A gente tem que analisar um pouquinho. O que é essa análise? Via de regra, pode sim ter o vendedor com preço médio menor que só venda produtos mais baratos. Então, se você tem 4 faixas de preço de um determinado grupo, de calças, de vestidos, de moletons, é o vendedor que vai sempre oferecer e mostrar para o cliente aquele mais barato, aquele da promoção, e nunca vai mostrar o produto mais caro. Quando você tem um vendedor com preço médio baixo, que tem esse perfil de atendimento, o que a gente precisa fazer com esse vendedor para elevar o preço médio da loja é dar um treinamento para ele, acompanhá-lo, até que ele tenha essa confiança e entenda o processo para vender as peças de maior valor agregado. Então a gente precisa passar com ele qual é o perfil do cliente, qual é o comportamento do vendedor na hora de abordar, na hora de sondar, na hora de oferecer, e sempre mostrar para ele que a gente precisa começar pelos produtos mais caros. Então, esse vendedor com preço médio menor, a gente precisa trabalhar essa necessidade nele. E aí, gente, fazendo até um parênteses aqui, é por isso que eu sempre falo que treinamento, ele nunca é o geral, assim, para todo mundo. A gente tem que... para todas as lojas, né? Porque a gente tem que entender muito qual que é a dificuldade da equipe, né? Então, dentro de uma loja onde nós temos 4, 3 vendedores, né, ou mais, mas que performam indicadores de um jeito muito diferente, é muito importante a gente ser capaz de analisar a causa raiz do desempenho daquele vendedor para conseguir oferecer um treinamento adequado. Então, o preço médio, ele ajuda a entender isso, esse perfil de atendimento de um vendedor que é mais voltado para esse público de produtos mais baratos. E também nós temos o vendedor do preço médio mais alto, tá? E aí, o que esse vendedor do preço médio mais alto a gente precisa se atentar? É muito importante, é muito bom que esse vendedor ele tenha um preço médio mais alto. Isso significa que muito provavelmente o perfil dele seja um perfil de atendimento de quem começa a vender esses produtos de maior valor agregado, mas o fato do preço médio dele estar bem alto pode, não estou dizendo que é a regra, mas pode, aí você tem que analisar, mostrar que esse vendedor, ele perde a oportunidade de vender itens adicionais. Então, se ele vende o casaco, vende a calça, imagina que ele vende uma calça de 240... Vou arredondar, tá? Vamos pensar que para essa loja, de exemplo, R$250 é uma peça mais cara, tá? Seja parte de cima, parte de baixo. Então, ele vendeu uma calça de R$250 e um moletom de R$250. Ou seja... essa venda dele foi de R$500. R$500 dividido por 2 peças, né? Tô pegando aqui um exemplo bastante fácil.
se eu dividir por 2, dá R$250 o preço médio. Olha que preço médio bonito, né? R$250. Agora, se esse vendedor vendeu o moletom, vendeu a calça, que era assim, né, os produtos de maior valor agregado, o cliente adorou e tudo mais, mas é um vendedor que continuou oferecendo e aí o cliente não quis, mas chegou ali na hora de finalizar a venda, ele conseguiu agregar uma meia, né, de 49, de R$50. Para quanto foi o preço médio dele? Então, imagina que a compra era 550 e agora 500, agora ela é R$550 a compra, mas ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 3. Ou seja, vai ficar mais ou menos ali, né, em torno de R$160. Vai dar um pouquinho menos, mas só para a gente fazer a conta redonda. Então, o preço médio dele, ele caiu de 250 para 160. Mas ele aproveitou aquela compra que o cliente estava levando 2 peças e ele agregou. Então, nesse sentido que a gente precisa analisar, e nem sempre o caso do preço médio baixo totalmente é o caso de um vendedor que só quer vender o barato, mas pode ser o caso do vendedor que vende um produto de valor agregado, gosta de vender o mais caro, mas não perde a oportunidade de fazer esse faturamento adicional. E é muito importante que a gente consiga saber avaliar isso, porque em muitos casos eu vejo esses vendedores que são muito bons em converter, são muito bons em vender o valor de, o produto mais caro. Eu vejo esses vendedores sem feedback do que eles podem melhorar, porque falta essa leitura do que de fato eles podem melhorar. Porque a impressão que se tem é que como eles têm um faturamento bom, um ticket médio bom, um PA às vezes, né, mais ou menos, eles são vendedores excelentes, né? A gente não consegue ser específico naquilo que a gente precisa melhorar. E aqui eu quero trazer uma lente de que olha como eu saber ler o indicador me ajuda a desenvolver o time que eu tenho, me ajuda a mostrar para aquele vendedor que já é muito bom o quanto ele pode agregar. Então, se é um vendedor que faz 100 vendas no mês e ele já é muito bom com os produtos de maior valor agregado, mas ele consegue colocar R$50 a mais em cada atendimento, são R$5.000 de venda no final do mês que esse vendedor fez a mais, que a gente precisa mostrar para ele através desses números. Porque uma coisa importante no sentido do desenvolvimento das pessoas é que nós, adultos, né, aprendemos de um jeito diferente das crianças. Então, muito se fala do, ai, Gabi, eu falo, tô sempre falando e meu time não faz, o vendedor não me ouve, né? Gente, quem aprende por repetição, eu falo, é criança. O adulto, ele aprende quando ele vê sentido. Claro que em alguns momentos é importante a repetição, mas mais do que isso é como que a gente está construindo esse entendimento na cabeça desse adulto. Porque o adulto, ele já tem um conhecimento prévio, a criança ela não tem. Então, a andragogia, que é essa ciência de ensino do adulto, diferente da pedagogia, que é o método de ensinar criança, ele preconiza isso, de que a gente tem que se valer dessa própria experiência prévia desse adulto. Então, pega o fechamento do mês de maio do seu melhor vendedor, puxa o preço médio dele e faça essa análise. Se o caso for dele poder ter a oportunidade de melhorar o faturamento, mesmo que ele abaixe o preço médio, isso não é um problema. Isso não é um problema, porque ele está agregando o faturamento. Então, o número, muitas vezes, o preço médio baixo, não necessariamente ele está relacionado a só vender o produto mais barato. Mas claro que, na maioria das vezes, é isso que acontece, é isso que eu vejo. Na minha prática, é isso que eu vejo, tá? Por quê? Porque, no geral, hoje, nós temos pouquíssimos excelentes vendedores no que diz respeito à capacidade
tanto de vender os produtos de valor agregado, quanto de agregar produtos. Quantos vendedores vocês já geriram, já conheceram, que conseguem ter esse equilíbrio, né? No geral, a gente tem um vendedor muito focado em vender mais peças baratas, né? Às vezes ele nem não tô nem falando daquele perfil atendente, tá, gente? Que entrega uma única peça e a peça é ainda mais barata, né? Mas geralmente eu tenho vendedor que tem um preço médio baixo e tem às vezes um PA melhor. E aí eu tenho um vendedor com preço médio alto, um PA nem tão alto, né? Por quê? Porque não está agregando peças e aí teria essa oportunidade. Então, a gente tem muita oportunidade de melhorar a PA? Tem muita oportunidade de melhorar o ticket médio? Tem, taxa de conversão. Mas preço médio também é um indicador importante para se analisar. Claro que antes de chegar no preço médio, se você não está analisando nenhum desses, eu recomendo que você comece pelos outros, tá? E aí venha abrindo essa análise até chegar no ponto de olhar o preço médio. E também é importante conhecer e entender que o preço médio, ele dá um direcionamento muito valioso em relação ao seu planejamento de compras. Então, se você fizer uma análise ali, qual foi o seu preço médio de janeiro? Janeiro, julho, geralmente são meses de preço médio menor, porque a gente tem a liquidação. Quando a gente pega maio, junho, que é frio, os preços médios são maiores, porque as roupas mais pesadas, os sapatos mais fechados, né? Geralmente são mais caros. E quando a gente tem os meses mais equilibrados, digamos assim, os preços médios eles tendem a se manter iguais, né? E o que acaba acontecendo é que você é capaz de dimensionar o teu valor de investimento em estoque também com base no preço médio. Então, claro que aqui cabem muitas e muitas observações, mas de um jeito bastante simples. Se você vende 1.000 peças por mês a um preço médio de R$100, significa que o seu faturamento foi R$100.000. Então, essas 1.000 peças por mês a R$100, se a gente pensar que o seu markup é 100%, que você faz 100% de margem bruta, ou seja, que o seu markup é 2, significa que o preço de compra dessa peça é R$50. 1.000 peças a R$50, R$50.000, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o número de peças e entender, a partir do preço médio, quanto que seria o valor do investimento. É claro que esse exemplo que eu acabei de dar, ele é muito simples e não é só isso que a gente faz quando a gente vai fazer um planejamento de compras. Mas o meu objetivo aqui é mostrar para você que o preço médio ele pode dar também essas informações bastante importantes do seu negócio. Principalmente quando a gente está comprando peças muito no feeling ali, sem fazer muitas análises, tá bom? Então, eu espero que você tenha compreendido aqui sobre o preço médio. Me conta aqui nos comentários se você já fazia análise desse indicador ou não. Esse é basicamente o último vídeo dessa série que eu vim fazendo sobre todos os indicadores da loja. Não deixe de se inscrever no canal, eu vou pedir para que você faça isso porque a gente viu que mais de 70% agora dos nossos espectadores assistem os vídeos, mas não estão inscritos no canal. E pra gente isso é muito importante, gente. Então deixa aqui os seus comentários e se inscreve no canal. Até a próxima semana.